através da medida provisória 1355, de 4 de maio passado, foi instituído o novo Desenrola Brasil, programa com óbvio intuito eleitoreiro que objetiva, segundo o artigo 1º, promover a recomposição da capacidade financeira familiar através da regularização de débitos atrasados contraídos até 31 de janeiro de 2026. Na exposição de motivos, o presidente Lula argumenta que as pessoas poderão liquidar as dívidas com recursos próprios ou contratação de novos empréstimos a taxas mais favoráveis e com descontos sobre o saldo devedor original. Os devedores de rotativo de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos comuns serão contemplados desde que a renda seja até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. Os juros do novo crédito a ser constituído serão de no máximo 1,99% mensais, com prazo de pagamento em até 48 meses e início de quitação das parcelas 35 dias após a concessão. O limite será de até R$ 15 mil individualmente por instituição financeira. Uma novidade é que parte do FGTS, equivalente a 20% do saldo da conta ou R$ 1.000, poderá ser usada para abater a dívida. O interessado na adesão ao novo Desenrola Brasil terá o CPF bloqueado para a participação na desgraceira das bets, que atuam negativamente no deslocamento de recursos de atividades produtivas ou de poupança. Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, as plataformas de jogos online superaram o peso histórico dos juros, levando 39,5 milhões de brasileiros às apostas nos últimos 12 meses. O indivíduo deve estar ciente das vantagens e implicações do programa. Daí ser conveniente analisar com cuidado o novo contrato para verificar se cabe dentro do orçamento e se é favorável ao tomador do dinheiro. É preciso atentar que a redução das dívidas pode ser interessante momentaneamente, embora não altere a dinâmica de aparecimento de novos compromissos em função do custo de vida elevado e das restrições salariais. O interessado em participar pode usar o Internet Banking e nele procurar a aba Desenrola Brasil ou Desenrola 2.0, desde que o valor atrasado esteja entre 90 dias e 2 anos. Mas não dá. Quanto ao uso do FGTS, a pessoa deve ir ao aplicativo do fundo e nele fazer a operação. Lembrando que o saldo só pode ser liberado se for suficiente para cobrir 100% do valor a ser renegociado. Mesmo quem já optou pelo saque aniversário ou tem saldos comprometidos com empréstimos de antecipação, pode utilizar o montante residual disponível. Depois de contraída a nova dívida, a Caixa Econômica Federal transferirá o valor para o banco credor. Isto é, a pessoa não precisa ir à agência para concluir a operação. O programa está estruturado em 4 frentes: Desenrola Familiar para pessoas físicas, Desenrola FIES para estudantes com dívida escolar em atraso há mais de 90 dias, Desenrola Empresas para micro e pequenos negócios, Desenrola Rural para agriculturas familiares. Pessoas que tenham dívida até R$100 terão o nome retirado do cadastro de inadimplentes, embora o débito em si não desapareça, mas não poderá ser utilizado para negativar o consumidor. O Desenrola Brasil 2.0 tem prazo de duração de até 90 dias para estudantes, famílias e empresas. Para o produtor rural, o prazo é até 20 de dezembro deste ano. Pela mesma medida provisória, foram feitas mudanças nos consignados de aposentados e pensionistas do INSS, sendo a mais destacada delas a mudança na margem consignável, que respeita ao comprometimento da renda mensal possível de se utilizar. O limite diminuiu de
45% para 40%, com recuo nos próximos anos até atingir 30%. Acabaram os 10% de margem exclusiva para cartão de crédito consignado e cartão de benefícios. Portanto, com esta medida foi excluída a possibilidade de se obter crédito mais barato. Os cartões continuam existindo, embora suspensos temporariamente pelo TCU, como já foi noticiado neste canal. Embora com uma cota extra menor que a de 10%, eles deixam de ter margem exclusiva para disputar espaço com o empréstimo tradicional. A nova medida provisória aparece no momento em que o mapa de endividamento da Serasa apresenta 82,8 milhões de negativados e correspondem ao maior número da série histórica, equivalendo a 50,5% da população. A questão que se contrapõe é a seguinte: apesar do programa aliviar a situação de gente subordinada a juros de até 400% ao ano, a estreiteza orçamentária das famílias num cenário de juros elevadíssimos empurra a contratação de novas dívidas. Na verdade, o programa é só um soluço. Depois, a curva de endividamento sobe de novo. É o jogo de empurra de sempre para acomodar a estreiteza política da equipe econômica do governo para lidar com o longo prazo. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para ampliar a penetração do canal. Comente aqui embaixo sobre o novo Desenrola Brasil ou Desenrola 2.0. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado pela sua honrada audiência. Boa semana. Tchau!